Assinale a única alternativa correta a respeito do período. Então, gente, o período ele vai se dar no início ao ponto final, do início ao ponto final. Já é uma dica para vocês aí. Então, período ele vem do início ao ponto final. Dentro do período, nós vamos ter o período simples, quando tem uma oração, ou o período composto, quando tem duas ou mais orações. Ficou bem claro isso? Então, vamos lá. Oração é um verbo, tá? Quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Jogamos em um campo perto do cinema. Depois fomos para casa. Quais são os verbos ali? Nós temos o verbo jogar e nós temos o verbo ir. Jogamos e fomos. Tudo bem? Aí eu pergunto, é um período simples? Não é um período simples. O período simples é aquele que apresenta uma oração. Exemplo, eu estudei português. Isso é um período simples. Apresenta duas orações? Vamos lá. Temos o verbo jogar e temos o verbo ir. São dois verbos, logo nós temos um período composto. E esse período composto, claro, apresenta duas orações. Por enquanto, gabarito letra B de bola. Legal, galera? Apresenta três orações? Não, ali apenas há dois verbos, duas orações. É composto por coordenação e subordinação? Vamos entender. O que é coordenação? É quando uma oração está ao lado da outra e uma não depende da outra. Por exemplo, julgamos em um campo perto do cinema. Ponto. Você entende? Depois nós fomos para casa. Ponto. Você também entende. E isso aí, gente, é uma oração coordenada. Uma não depende da outra. Entretanto, gente, ela não é subordinada. A subordinada é quando uma depende da outra. Por exemplo, quando eu cheguei, vírgula, ela chorou. Quando eu falar quando eu cheguei, não tem sentido. Eu preciso de uma outra oração para que essa oração tenha sentido. Isso é chamado de oração subordinada. Então, quando eu cheguei, vírgula, ela chorou. Ela chorou tem sentido. Agora, quando eu cheguei, não apresenta sentido. Então, na coordenada, as duas orações são independentes. Na subordinada, uma é principal, uma tem sentido, e a outra não. A outra é chamada de subordinada. Quando falo subordinar, né, uma subordinada, ela está na dependência de outra. Por isso a letra D não pode. Legal? É uma oração absoluta. O que é uma oração absoluta? Muito cuidado. É a mesma coisa que período simples. Oração